Olá, sabe quando uma frase soa meio sem graça? A gente vai ver hoje como uma única classe de palavras pode resolver isso. Vamos mergulhar no poder dos adjetivos e descobrir como eles transformam o jeito que a gente se comunica, deixando tudo mais vivo e, claro, mais preciso. Vamos nessa! Para começar, vamos pegar uma frase bem simples, bem direto ao ponto. A história divertiu as crianças. Ok, a frase funciona, né? A gente entende a mensagem. Mas faltou alguma coisa. Pense nela como uma tela em branco, esperando para ganhar um pouco de cor. Agora, olha a mágica acontecendo. A gente adiciona uma palavrinha. A história boba divertiu as crianças. Pronto. De repente, a frase tem personalidade. A gente consegue imaginar o tom de história, um sentimento. É exatamente isso que um adjetivo faz. Ele pega o básico e transforma em algo que a gente consegue sentir e visualizar. Então, a gente já viu na prática o que eles fazem. Agora, vamos só dar um nome oficial para isso. Afinal, o que é exatamente um adjetivo? Qual é o papel dele na estrutura da língua? Bom, aqui está a definição de livro. A função principal de um adjetivo é adicionar informação. Simples assim. Pense neles como os detalhes que pintam um quadro com palavras. Eles respondem aquelas perguntinhas como que tipo ou como é. Para facilitar o entendimento, vamos pensar nos adjetivos como se fossem duas grandes famílias. A primeira família é a dos descritores. O nome já entrega tudo, né? São eles os responsáveis por adicionar cor, textura, opinião, enfim, por descrever as coisas. E uma coisa bem interessante sobre esses adjetivos descritores é que o lugar onde eles aparecem na frase pode mudar a classificação deles. Se o adjetivo vem coladinho no substantivo, como em o policial bonito, a gente chama de atributivo. Mas, se ele aparece depois de um verbo de ligação, tipo em o policial é bonito, aí o nome dele muda para predicativo. Veja bem, a ideia é a mesma, descrever o policial, mas a estrutura da frase é o que muda. E por falar em verbos de ligação, aqui estão alguns dos mais comuns que a gente usa no dia a dia. Quando um desses verbos aparece, é um ótimo sinal de que, logo em seguida, pode vir um adjetivo predicativo para dar uma qualidade ao sujeito da frase. Certo, já conhecemos a família que descreve, que pinta o quadro. Agora, vamos conhecer a segunda família, que tem um trabalho bem diferente. São os especificadores. Se a primeira família dá a cor, essa aqui coloca a moldura. Eles não se preocupam com a qualidade, mas sim em definir limites. O foco deles é a precisão. Sabe, enquanto um adjetivo descritor diz que o carro é vermelho, um adjetivo limitador ou especificador diz que é aquele carro, ou meu carro, ou 3 carros. A função deles é eliminar qualquer dúvida, qualquer ambiguidade. E este quadro mostra muito bem a variedade que existe dentro dessa família. A gente tem os artigos, como o e um, os possessivos, como meu, seu, os demonstrativos, como este, aquela, e, claro, os numerais. Todos eles trabalham juntos para deixar nossa comunicação muito mais exata. Agora, vamos para uma parte bem curiosa. Às vezes, outras palavras que não são adjetivos meio que se disfarçam e acabam fazendo o trabalho deles na frase. São os que a gente pode chamar de impostores. Dê uma olhada nesta frase, uma frase que a gente ouve e fala o tempo todo. A pergunta é: qual palavra está descrevendo o tipo de cartão? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. Exatamente. Crédito é um substantivo, mas aqui nessa frase a função dele é outra. Ele está modificando a palavra cartão, está agindo como um adjetivo. É um substantivo impostor, e isso acontece direto na nossa língua, a gente nem se dá conta. E não para por aí, não. Não são só os substantivos. Até verbos no infinitivo podem entrar nessa brincadeira. Quando a gente fala precisamos de alguém para contratar, essa parte para contratar está qualificando alguém, ou seja, está funcionando como um adjetivo. Bom, então qual é a grande lição aqui? Por que a gente deveria se importar com tudo isso? Porque entender como usar bem essas duas famílias de adjetivos, os descritores e os especificadores, é simplesmente a chave para uma comunicação poderosa. O resumo da ópera é o seguinte: para pintar um quadro com palavras, a gente usa os descritores. Para garantir que todo mundo saiba exatamente de qual quadro estamos falando, a gente usa os especificadores. Pense na diferença enorme entre dizer o relatório está na mesa e o relatório financeiro urgente está naquela mesa. A combinação das duas famílias deixa a mensagem não só mais interessante, mas incrivelmente clara e convincente. E com isso, a gente fecha essa análise.
Fica a pergunta no ar para reflexão: qual é o adjetivo mais poderoso que pode ser usado hoje para tornar a próxima conversa, o próximo e-mail ou a próxima apresentação um pouquinho mais nítida, mais viva e, claro, mais impactante? Fica aí a reflexão.